Olá, minha gente, estamos começando o programa Hora Boa aqui na TV Evangelizar e eu quero começar dizendo assim: sextou, meu povo! É o seguinte, hoje nós vamos conversar sobre o EJA e também o EAD nas faculdades. Será que é fácil a adaptação? Vamos ter também vídeos engraçados na internet, vamos também ter informação de qualidade e muito mais. Por isso, equipe, roda a vinheta! Quero acolher você de todo o Brasil, você que nos acompanha pelos canais abertos, e são muitos. Eu gosto sempre de ter a referência aqui de Curitiba, canal 16, mas nós temos Joinville, temos Juiz de Fora lá em Minas Gerais, temos Governador Valadares também em Minas Gerais. Aí se nós formos lá para o Nordeste, nós vamos para Olinda, Recife, canal 47, vamos também para Fortaleza, aí nós vamos lá para Belém do Pará, Cascavel aqui também no nosso querido estado do Paraná, mas os canais digitais, Sky, plataformas de streaming, sejam todos bem-vindos. Quantas perguntas, né? Já entrando aqui falando um pouco do tema, quantas perguntas, quantas dúvidas nós temos no decorrer das nossas vidas, não é mesmo? Quantos sonhos, quanto medo. Vamos agora acompanhar o Bento em sua jornada pela ponte. Sabe essa ponte que está no nome da história? É tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Ei, por que você tá aí em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim, tenta! E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino. Menino, qual é o seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Para ir mais longe, de fato, nós precisamos acreditar nos nossos sonhos. E, gente, o EJA oferece diversas oportunidades para quem busca reingressar no sistema educacional, permitindo a conclusão do ensino fundamental e médio de forma mais flexível. Às vezes, ao longo da vida, a pessoa não teve ali a oportunidade, então é uma forma de retornar. Mas como que funciona? Quando que o aluno do EJA entra em uma faculdade? Quais são os desafios? Como que é a adaptação em uma faculdade? Por isso, nós vamos conversar. Agora sim, é a hora boa de conversar sobre isso com a Maria Tereza, ela que é professora do Centro Universitário Internacional Uninter, que fica aqui em Curitiba, onde atua também na educação dos jovens e adultos à distância. Olá, Maria Tereza, seja bem-vinda ao programa Hora Boa. É um prazer estar aqui com vocês e falando de um assunto que muito me agrada, que é a educação. A educação de jovens e adultos, como a gente chama de EJA,
ela é uma educação especial, uma modalidade especial, né? É uma modalidade que dá nova chance, nova oportunidade para aqueles estudantes que não puderam concluir a educação básica no tempo regular, digamos assim, né? Quando eram crianças, quando eram adolescentes, por alguns motivos não conseguiram concluir, mas eles têm a oportunidade, uma nova oportunidade de concluir. É uma educação adaptada a eles, com a carga horária, a metodologia. Então, uma chance e realmente é algo maravilhoso, que é estudar, porque, né, assim como o Pedro falando das pontes, o conhecimento traz muitas pontes que levam a muitos lugares. E qual, Maria Tereza, qual o impacto do EJA no ensino superior, né? Ele ajuda nessa redução de desigualdades? Com certeza. Vamos pensar assim, né? Nós temos aí dos países desenvolvidos quase 50%, né, da população de jovens e adultos estudando na educação superior. E no Brasil nós temos 20%. Então, longe ainda de uma meta importante para que quando nós adquirimos competências, e essas competências a gente adquire com a educação, né? Competência é o conhecimento, é a habilidade, é a atitude. Então, quando você tem o conhecimento, que são os conteúdos, né, você consegue transformar esses conteúdos em atitude, você consegue ter uma posição melhor em termos profissionais, em termos sociais, em termos familiares. Então, por isso a educação é tão importante. A educação superior é o desenvolvimento da competência específica para o mercado de trabalho. Então, eu quero ser um médico, eu vou estudar, né, disciplinas específicas para atuar na medicina, na engenharia a mesma coisa, na pedagogia a mesma coisa. Então, o que acontece? Cada vez mais que eu me aprofundo nesses conteúdos, mais competência eu vou ter como profissional. Então, o que acontece eu não gosto de separar muito o pessoal que concluiu a educação básica através da educação de jovens e adultos e aqueles que concluíram no ensino regular, porque eles são estudantes lá na educação superior do mesmo jeito. Mas, com certeza, aqueles que concluíram a EJA já, né, tiveram um tempo maior, né, são mais velhos um pouco, para entrarem na educação superior, e eles agora, então, terão a oportunidade desse aprofundamento de estudos. Agora, se falando do EAD, né? Passaram ali, conseguiram concluir os seus estudos, e o EAD, ela tem feito essa ampliação, tem ajudado, então, essa faixa etária a chegar ao ensino superior. Um número ainda pequeno, conforme você falou, 20%, mas tem ajudado, né? Muito, tem ajudado muito. Então, nós estamos vivendo um novo momento da educação. A educação à distância, né, EAD ainda é muito nova como uma modalidade também de ensino. A partir da pandemia, é claro que nós começamos a ver a educação à distância, né, que se chamou ensino remoto, né, porque as crianças, os adultos estavam em casa e os professores também, muitas vezes, começou a acreditar um pouco mais na educação à distância. Ela nunca teve assim realmente uma validade perante né, a sociedade. Mas a partir do momento que se faz uma educação de qualidade, onde você pode estar aqui, como eu estou aqui em Curitiba, né, como você está, mas chegar, né, como você comentou, né, em várias cidades do Brasil, né, essa nossa conversa. Assim também chegam os maiores e melhores professores, né, naquele cantinho, por exemplo, em Afuá, uma cidade que eu estive alguns meses atrás, que fica lá na Amazônia, lá na ilha de Marajó. Então, o aluno está sentadinho, né, estudando em Afuá, com uma qualidade de um centro urbano de primeira, né, fosse como é Curitiba. Então, ele tem uma educação de qualidade, alcançando, então, geograficamente, cantos, né, do Brasil, que existe a necessidade
dessas pessoas fazerem educação superior, também por conta dessa flexibilidade de tempo, né? Você pode assistir ao vivo, mas você também pode rever estas aulas. Então, puxa, que bom se fosse, né, no tempo que eu estudei, eu pudesse assistir novamente aquela aula que o professor deu, né, para poder rever os conteúdos, as dicas que ele deu para a prova. Então, poder rever, né, os conteúdos, em relação aí a valores também, né, que é bastante importante, né, William? A educação Verdade. à distância, ela é mais acessível à população. Então, isso faz com que uma mensalidade, né, porque Aham. existe educação à distância pública, mas muitas também privadas, com um investimento, digamos assim, não tão alto como o Sim. investimento numa instituição presencial, você tem uma educação de qualidade. Então, a educação à distância está transformando. Não é à toa que quase 50% das matrículas ativas na educação superior são na educação à distância. Então, quer dizer, empatamos, né? Estamos Sim. aí 50% da presencial, 50% da distância. E, assim, uma última pergunta. Quais são as vantagens e os desafios do ensino à distância? Comentamos um pouquinho das vantagens, né? Aham. Flexibilidade, alcance geográfico, os valores, né? Acessíveis. Mas os desafios são, eu digo que quase que os mesmos da educação presencial. É claro, você precisa de internet, né? Então, Aham. você precisa de uma conexão. A conexão sempre é feita no polo de apoio presencial, então se o aluno não tem conexão na sua casa, no seu Sim. ambiente de trabalho que pode estudar, ele vai ter essa conexão de internet nesse polo de apoio presencial, então é um desafio a gente ter qualidade na oferta, que todos os polos possam receber esse aluno que não tem internet e que no polo tem internet para que ele possa assistir. Disciplina por parte do aluno. Então, por parte da instituição de ensino, uma estrutura adequada para receber os alunos. Por parte do aluno, disciplina, porque, então, isso não muda, né, de presencial para distância, mas ainda mais, porque não tem interação e, digamos aí, o controle dos colegas, dos Aham. professores, de uma direção, de uma coordenação. Existe um controle, né, pelo ambiente virtual de aprendizagem, mas eu sou muito mais porcentagem sozinho de estudo do que em grupo. E isso faz com que eu precise ter disciplina. Então, eu tenho que cumprir um horário de estudo para que eu, né, não me perca naquele tempo e espaço que a educação à distância permite. Então, esse é um desafio bastante importante para o aluno. Um desafio também na formação de professores, porque os professores, eles precisam estar adequadamente capacitados para interagir com o aluno que não está presente na sala de aula. Verdade. Então, ou para gravar uma aula, ou para fazer aquela interação, e saber que aquele aluno, bem longe dele, é um aluno, né, que não é virtual, ele é um Verdade. aluno e ele tem necessidades específicas, às vezes a metodologia de estudo para ele tem que ser diferente, você tem que detectar isso, tem que, né, propor e poder também fornecer esse tipo de metodologia diferenciada para ele. Então, os desafios ainda, né, estamos aí enfrentando, são grandes, mas são desafios que a gente enfrenta na educação presencial também, formação Aham. de professor, disciplina. A tecnologia está aí, né? Sabendo usá-la e tendo o equipamento necessário, a educação à distância não, né, em termos de desafio, para mim, são os mesmos da educação presencial. Bacana. Maria Tereza, eu quero te agradecer por essa conversa agradável, esclarecedora. Tantas pessoas, tantos telespectadores estão nos acompanhando Brasil afora. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, William. É isso aí, gente. O EJA, o EAD, levando aí as pessoas a ter mais possibilidades, né? De fazer aí uma faculdade, ter um ensino superior e se preparar melhor para esse mercado de trabalho, até mesmo realizar um sonho. Antes de ir para o intervalo, eu quero falar para você que faz parte da nossa família. Vai aparecer aí um telefone, 0800. Você pode ligar de forma gratuita. O que eu quero pedir para você?
você que já nos acompanha há muito tempo, você que acompanha a nossa programação. Todos os dias pela TV Evangelizar nós transmitimos 2 missas, 7h30, meio-dia. No domingo nós transmitimos aí mais de 3 missas. Lembrando que tem pessoas no domingo que praticamente participam da missa, né? Assistem à missa. Elas não têm condições de ir até uma paróquia, até uma igreja, não tem um sacerdote. Fazem a comunhão espiritual, que é uma forma também diferente de ter a comunhão quando você não tem um espaço, um templo, uma igreja, uma paróquia. E eu estou falando só de missa, mas nós poderíamos falar de noite de louvor, experiência de Deus, tantos outros programas. Eu quero pedir a você que ama a TV Evangelizar, torne-se um associado. Através desse telefone você vai ligar, os nossos atendentes vão atender a sua ligação com muito carinho, vão fazer um cadastro. Aí em torno de 20, 40 dias, depende da parte do Brasil que você mora, você vai receber um jornal do evangelizador. E dentro desse jornal um boleto. Esse boleto você faz a contribuição no valor que você pode, R$5, 10, 20, 30, 50. Veja, aquilo que você pode. Por isso, estou aqui em nome do Padre Reginaldo Manzotti pedindo a você, faça parte da nossa família. Nos ajude a manter essa TV 24 horas no ar, tá bom? Eu vou para um breve intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Hora Boa. Voltamos já. E já estamos de volta, essa é a Hora Boa. Aqui no programa, não é redundância não, aqui no programa Hora Boa. E lembrando você, segunda a sábado, Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Mas agora nós vamos ao Boletim de Notícias, para você ficar bem informado, hein? Vamos lá. Boa tarde, William. A Galeria Prestes Maia, no centro de São Paulo, reabre nesta sexta-feira com a mostra cultural Cult Rua. Após anos de abandono, o espaço retoma sua vocação cultural com mais de 70 obras de 46 artistas, todas inspiradas nas ruas da cidade. A galeria, que liga a Praça do Patriarca ao Vale do Anhangabaú, volta a ser ponto de encontro da arte com o público. A exposição vai até o dia 29 de maio, com entrada gratuita das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. Os estudantes mais pobres do Brasil têm desempenho significativamente pior em leitura. Segundo a análise do estudo internacional Pearce, apenas 26% dos alunos de menor renda atingem nível adequado no 4º ano do ensino fundamental, enquanto entre os mais ricos esse número chega a 84%. Quase metade dos estudantes com menor renda está abaixo do nível básico. O levantamento revela que a desigualdade educacional brasileira é a maior entre os países avaliados. A leitura é apontada como a base para o desenvolvimento em todas as áreas de conhecimento. A Caixa Econômica Federal paga hoje, dia 25, a parcela de abril do Bolsa Família para beneficiários com o NIS Final 7. O valor mínimo é de R$ 600, mas com os adicionais, a média chega a R$ 668,73. Ao todo, mais de 20 milhões de famílias estão sendo atendidas neste mês, com um investimento de 13 bilhões e 600 milhões de reais. Também recebem hoje o Auxílio Gás no valor de R$ 108, famílias do CadÚnico com o NIS Final 7. O pagamento pode ser consultado no aplicativo Caixa Tem. Eu volto com você, William. Tá bem informado? Deixa eu fazer agora uma pergunta para você, já mudando de assunto. Você sabia que tem o tal do Dia do Pinguim? Sim, o Dia do Pinguim é comemorado em 25 de abril, porque é uma data simbólica, sim, é uma data simbólica que marca o início da migração anual dos pinguins, é isso mesmo. E esses pinguins começam a sua jornada de volta para o continente gelado nesse período para se reproduzirem. Vamos ver o VT. Curiosidades dos pinguins que você não sabia. Eles não voam, mas nadam muito bem. Pinguins são aves, mas eles não conseguem voar. Em vez disso, eles usam as suas asas como nadadeiras e nadam super rápido na água. Vivem em lugares bem frios. A maioria dos pinguins mora na Antártida, onde faz muito frio, mas alguns vivem em lugares mais quentinhos, como perto da África ou da América do Sul. Eles usam terno, ou quase isso. O corpo dos pinguins parece que está de terno.
preto nas costas, branco na frente. Isso ajuda a se camuflar na água e fugir dos predadores. Eles são ótimos pais. Alguns pinguins, como o imperador, cuidam muito bem dos seus filhotes. O pai segura o ovo nos pés e o cobre com uma dobra de pele para aquecer. Eles se comunicam com sons e movimentos. Pinguins fazem barulhos diferentes e até dançam para se reconhecer e encontrar os seus parceiros ou seus filhotes. Adoram viver em grupo. Pinguins vivem em grandes grupos chamados colônias. Eles se juntam para se proteger do frio e dos predadores. Eles deslizam na barriga. Quando estão com pressa ou cansados de andar, os pinguins se jogam no gelo e escorregam de barriga. Isso se chama tobogganing e ajuda eles a se mover mais rápido. Cada pinguim tem um som diferente. Mesmo vivendo em grupos enormes, cada pinguim tem um grito único, como uma voz especial. Assim, eles conseguem encontrar os seus parceiros e filhotes no meio da multidão. Eles trocam de penas todo ano. Uma vez por ano, os pinguins fazem a muda, que é quando todas as penas velhas caem e nascem as novas. Durante esse tempo, eles não podem nadar e ficam bem quietinhos em terra. Minha gente, viva os pinguins! Deixa eu falar uma coisa pra você, Dona Maria, seu Joãozinho, Gilbertinho. Tem acompanhado a Noite de Louvor todas as segundas-feiras? Não? Olha, primeiro quero aqui lembrar, a última segunda nós tivemos aqui o diácono Rômulo Canudo, direto de Aracaju, Sergipe, Padre Jean Patrick de Guarapuava e também o cantor Dago Soares. Vamos ver um trechinho como foi, veja aí. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Quando me deram o tema, e o tema foi dado há muito tempo atrás, a TV Evangelizar, através da equipe, já tinha me passado o tempo há muito tempo. E olhe o tema de hoje, que profundidade. O tema de hoje vai dizer para nós em Apocalipse 21, 5. E aquele que estava sentado sobre o trono disse, repita comigo, eis que faço novas todas as coisas. De novo, eis que faço novas todas as coisas. Aplauda essa palavra profética. Então me foi passado há muito tempo atrás que hoje a palavra a ser pregada seria, eis que faço nova todas as coisas. E nunca imaginaríamos o que estaríamos vivendo hoje. Nunca imaginaríamos que hoje o Senhor diz para nós, eu tiro, eu levo, aquele que defendeu o bom combate, aquele que esteve conosco no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, aquele que lavou os pés de presidiários e presidiárias, aquele que trouxe mulheres para o lava-pés, aquele que tinha um olhar especial pelos idosos, pelos enfermos, aquele que na pandemia andou sozinho para rezar por toda a humanidade, aquele que assumidamente é filho da Imaculada, aquele que lutou para viver a simplicidade, saiu dos aposentos maravilhosos e foi morar na casa de Santa Marta, o Papa dos pobres, o Papa dos simples. A igreja hoje chora a ida deste homem, mas a esperança nos consome. E lembrando que no domingo, domingo você vai poder assistir novamente a partir de 7 horas da noite aqui na TV Evangelizar. E aí no dia 28, segunda-feira, nós vamos estar dando início a uma nova série com a nossa querida irmã Zélia, da Copiosa Redenção, e também o Padre Mário Sartori. Então, segunda-feira, Irmã Zélia e Padre Mário Sartori aqui na Noite de Louvor, no nosso grupo de oração nacional. Minha gente, o nosso programa está chegando no final. Eu quero agradecer a você que faz parte da família Evangelizar, você que nos ajuda a manter esse canal de televisão, tá bom? Grande abraço para você, que Deus te abençoe. Fui!